2 de Coríntios, capítulo 4, verso 16. 2 de Coríntios 4, 16. Nós vamos ler juntos. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, nós interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Olha que palavra poderosa. Aquilo que não se vê é eterno. Pode sentar, meu irmão, você na sua casa também, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje aqui nesse culto. Irmãos, quarta-feira aqui no culto, a pastora estava pregando. Quem estava quarta-feira? Quem viu na live o culto quarta-feira? Alguém viu na live? Olha, que bom. Mais pessoas estavam na live do que aqui. Isso é bênção. Nós estávamos com uma igreja bem confortavelmente cheia. Olha bem para mim. Ela disse aqui uma frase na hora da pregação. E quando ela disse, eu anotei a frase. Ela disse que nós precisamos estar sempre na fila. Porque quando nós estamos na fila, pode não ser agora, mas vai ser uma hora. Vocês lembram disso? Quem lembra? Lembra? Então a pastora pregando diz assim, ó, nós estamos na fila. Nós estamos numa fila. Se não for agora, pode ser depois. Só que nós não podemos sair, Hilton e a sua esposa, e você já sabe o que é fila, não podemos sair da fila. Da fila. Sabe quem não vai ganhar a eleição para prefeito esse ano? Ezequias e Juliana. Sabe quem não vai ganhar? Pastor Toninho. Sabe por quê? Porque eu não sou candidato. Estou candidato. Dia desse eu estava lá em Rio das Pedras, as pessoas não me conhecem, né? Talvez não me conheçam. E eu fui pagar uma conta na lotérica. A mocinha da lotérica falou para mim assim, ó, aqui está o premiado. Esse é o número da sorte. Se ela tinha tanta convicção, se eu tivesse, eu comprava para mim. Sim ou não? Esse é o número da sorte. O senhor pode ganhar 20 milhões de reais. Eu falei, moça, eu não quero. Você não tem noção como ser rico dá trabalho. Mas dá um trabalho ser rico. Mais 20 milhões para mim administrar. Só que eu não vi, eu pensei que eu estava sozinho. Tinha umas 4 pessoas atrás de mim. Quando eu saí, eu escutei a conversa. Nossa, acho que ele tem muito dinheiro mesmo, né? Meu Deus. Tem que parar de brincar com essas coisas. Mas funciona assim, eu não vou ganhar, porque eu não estou na fila. Ah, então pastor, então pode fazer uma fezinha? Não, faça isso. Nós temos que aprender a administrar o que está na nossa mão. Um dia eu estava muito apertado, vou até contar esse exemplo que vai ajudar você, já que eu toquei no assunto, não era o meu assunto. Sabe aqueles dias que está começando a sua vida? Eu tinha 23 anos, a Lourdes também. A gente era muito jovem e a corda estava no pescoço, puxada, e a língua de fora. Quem já passou por isso aqui sabe o que eu estou dizendo, né, Moraes? Né, Valdeli? Sabe. Meu Deus, era o caos. Era uma sexta-feira de manhã. A Lourdes acorda e você sabe que a Lourdes é profeta. Acredita no que ela fala porque ela tem a palavra.
E ela falou para mim assim, sonhei com você essa noite. 23 anos, só sonhava comigo mesmo, né? Sonhei com você essa noite. Sabe o que ela falou, Fábio? Sonhei que você ganhou uma caminhonete. Aquele tempo, todo mundo, lá em P1, os fazendeiros, estavam comprando caminhonete. Você ganhou uma caminhonete, era ganhar e vender, era um bom dinheiro. E você ganhou a caminhonete. Eu falei, que bom, né? Quem sabe? E aí eu trabalhava no escritório, que a gente vendia seguro para o Banco do Brasil. Irmão, que dificuldade vender papel. Viajava de trem. Meu Deus, que dificuldade. E aí era 4h30, eu pegava o ônibus 5h30 para vir para Ipeúna, 4h30, eu estou ali no escritório, esperando para dar a hora, já tinha terminado o serviço daquela sexta-feira, chega um senhor. Ele entra na sala, oferece ali para as pessoas, vai até onde eu estava e fala assim, moço, é o último. É o último bilhete. Concorre amanhã. Adivinha o prêmio? Uma caminhonete. Eu falei, é Deus da minha vida. Até hoje eu não sei se eu ia ganhar, porque eu não comprei. O meu compromisso, aquele dia, com o céu, falou muito mais alto do que aqui. Talvez lá no céu Deus vai falar assim, sofreu porque quis. Te dei a palavra revelada, te dei a pessoa certa, com o bilhete na tua mão, e você não quis. Mas Deus me abençoou de outro jeito. A corda saiu do pescoço, a língua já entrou dentro da boca, e a gente dá glória a Deus todo dia. Amém? Porque a palavra de Deus é fiel. É fiel. É imutável. Essa semana a rede social bateu muito em um dos nossos colegas ministeriais que falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Quem viu? Alguns irmãos viram. Sabe, irmãos, não critica, não. Jesus falou assim, eles não sabem o que falam. Às vezes, o muito saber, ele deturpa. Tem gente, irmãos, que estuda tanto a Bíblia, que ele começa a estudar pensando que ele é Deus. E quando ele termina de estudar, ele tem certeza que ele é Deus. Tinha um rapaz que falou assim, eu vou conversando com o seu pastor, falando algumas coisas para o seu pastor, coisa assim sobrenatural, e o pastor perguntou, quem foi que te disse isto? Quem foi que disse que você é Jesus Cristo? Ele falou assim, foi Deus. O que ouvia falou assim, não, eu não me lembro de ter falado nada para você. Olha o nível da conversa. Então, irmãos, não critica. Apenas creia no que a palavra de Deus é. Imutável, poderosa, santa. E eu vou dizer uma coisa para você. Feijãozinho com arroz não faz mal para ninguém. Não é, doutor? Com um ovinho frito, um bife, com aquela gordurinha, batatinha frita, farofa, não faz mal para ninguém. Olha, as pessoas querem inventar. As pessoas querem ficar inventando. Aí queria aquele nome bonito. Macarrão à carbonara. Quem já comeu macarrão à carbonara aqui? Levanta a mão. Come na sua casa hoje. Faz o macarrão, quebra um ovo, faz um omelete e joga dentro. É macarrão com ovo. A pessoa inventa uns nomes, é coisa simples de resolver. Coisa simples de resolver. Então, às vezes, a pessoa fica criticando irmãos, aí fica uma polêmica, e aí atrapalha o reino. Irmãos, eu ouvi, tenho minha opinião formada, e tenho minha opinião formada a respeito desse livro.
Este livro é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, imutável, real, não precisa ser atualizada em nenhum momento. Ela é santa, ela é verdadeira, ela é única, ela muda as nossas vidas, ela transforma. E não sou eu que me adapto, não é a Bíblia que se adapta a mim, sou eu que me adapto à palavra de Deus, o manual do fabricante e ponto. Mas nesse texto aqui, a pastora pregando, falando da fila, que nós temos que estar na fila, porque essa fila, se você sair da fila, quando chegar a tua vez, você pode não receber. E aí eu fui estudar um pouquinho para falar com os irmãos sobre isso. Muitas vezes somos espectadores de uma situação difícil. Nós somos espectadores de uma situação difícil. Você trabalha no trânsito, você vê um acidente, vê a pessoa ali, você é um espectador daquela situação. Um médico, ele é espectador de uma situação difícil do paciente. Um economista, ele é espectador de uma situação difícil de alguém. Um pastor, às vezes, é espectador de uma situação difícil dentro de um casamento. Enfim, muitas vezes você é só o espectador. E você vai dar a receita, a ideia, o caminho ou uma solução. Mas quando nós deixamos de ser espectadores para ser o protagonista dela. Quando o problema é na nossa casa, quando o problema é na nossa pele, quando o problema é em nós. Quando somos nós que estamos esperando em uma fila. E fila é terrível, irmãos. E fila não adianta querer cortar caminho, porque às vezes você corta o caminho e enrosca do outro lado. Tem que esperar a hora, é passo a passo. Fila, se você for no dicionário, é uma sequência de pessoas, ou de situações, ou de momentos, ou de regras. É uma fila. Mas muitas vezes eu sou o protagonista da fila. Eu sou o protagonista da situação. Sou eu que estou diante dos espectadores sendo observado. É comigo o problema de doença, é comigo o problema de saúde, é comigo o problema espiritual, é comigo a tristeza profunda, é comigo, é com a minha casa, é com a minha vida. O que vamos fazer? Que sentimento pode acontecer quando somos os protagonistas dessa situação? Insegurança. Insegurança, irmão. Pessoas ficam inseguras. Outras sentem tristeza. Não a tristeza do momento, a tristeza contínua. Qual? Dúvida. Irmãos, dúvida é complicado. Porque dúvida, vai ou não vai? É ou não é? Outra coisa, incerteza. Além da insegurança, agora é uma incerteza. Aí acarreta falta de força de seguir em frente. Aí a pessoa acaba desanimando. A pessoa acaba desistindo. Desistindo. Aí lemos Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da sua fé. Fala comigo assim. O meu justo viverá da sua fé. Mas se retroceder, não me agradarei dele. Tem que ficar. Tem que permanecer. Tem que estar. Tem que continuar. Apesar de toda a dor, angústia, medo, sofrimento, nós temos um Deus, irmãos. Sabe o diferencial seu e de muitos dessa cidade de Piracicaba? Você é alimentado pelo poder da palavra de Deus. Olha, eu falei do jejum, a igreja 100% participou, até os nossos convidados. Porque jejum é entender que eu vou receber de Deus, eu vou fazer para o céu e o céu vai responder. 21 dias porque, baseado só em Daniel, não que Daniel jejuou 21 dias, porque ele buscou a Deus por 21 dias, e aí veio uma resposta. No primeiro dia que você começou a jejuar e orar, Daniel, eu já ouvi e mandei meu anjo para te abençoar. Só que encontrou resistência no caminho. Mas você, Daniel, continuou. Você não desistiu. Você continuou. Quando você continuou,
eu operei o milagre. O meu justo vive da fé. Irmãos, Thomas Edison, ele escreveu uma frase que é importantíssima para nós. Muitas falhas da vida acontecem quando as pessoas percebem que estão perto, quando desistem. Muitas fraquezas de uma pessoa, muitas falhas de uma pessoa, muitas frustrações de umas pessoas, elas acontecem quando você está chegando perto, perto. Ó, vamos supor que esse tapete é a minha linha de chegada para atravessar para a vitória. E eu estou chegando perto, só que eu não estou enxergando a linha da vitória. Aí eu estou bem pertinho e eu paro. Sabe o que acontece? Aí alguém pega e recebe. E você fala assim, mas nunca chega a minha hora. É que nós também nunca vamos até o fim. A gente nunca vai até o fim. A gente nunca insiste. Está doendo, continua. Está chorando, vai. Está precisando, continua. Por quê? Por que a gente para antes de conseguir? Nós não podemos. Aí, lemos esse Hebreus 10:38 que fala, o meu justo vive da fé. Da fé. E eu não posso retroceder. Como agradar a Deus em meio a esses sentimentos? Como que eu vou colocar Deus na minha vida em meio a esses sentimentos? Primeira coisa, Isaías 59, verso 1 e 2. O profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele está escrevendo essa carta e este livro. E ele está dizendo para nós que a mão do Senhor, veja lá, ó, a mão do Senhor, ela não está encurtada. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar. E o seu ouvido, tão surdo que não possa ouvir. Segura o versículo, segura um pouquinho. O braço de Deus não está encolhido. Então quer dizer que o braço de Deus está estendido. Isaías está falando para um povo que estava vivendo um momento que precisava de um ajuste. Como nós, irmãos, que é tempo mais difícil que nós estamos vivendo. Não é por causa da pandemia, não, pelo sentido de valores das coisas. Parece que aquilo que é errado que é certo, aquilo que é certo que é errado. Parece que aqueles que são certos não podem falar suas verdades, mas aqueles que estão vivendo uma vida errada podem colocar os seus princípios, goela abaixo da gente, e a gente tem que ouvir e ficar quieto. E se a gente falar qualquer coisa, nós somos preconceituosos, homofóbicos, isso, aquilo, outro, e aí já viu onde que vai. Hoje eu acordei cedo, estava vendo algumas coisas na televisão, já cedinho eu acordo cedo, e fiquei vendo lá um camarada, falando uma reportagem, aí estava vendo aquele programa que fala sobre natureza, muito bom, mas uma mãe e uma filha, mãe e filha, de 17 anos, já separada do marido há mais de 6 anos, o marido já vivendo uma outra vida com uma outra mulher, já a vida andou, não deu certo, o problema é deles, lá não é nosso. Ela ficou sabendo que o marido estava dentro do carro com a mulher, não é namorada, não é adultério, se aconteceu adultério foi no passado. Estava ali dentro, com a mulher dele agora. Ela foi lá com a filha, jogou gasolina e tacou fogo no carro, irmão. O homem está lá com queimaduras de 2º e 3º grau. É pessoa sem estudo, Não. No Rio de Janeiro, no mesmo canal, no Rio de Janeiro, um médico de 65 anos, médico, com a sua esposa médica de 61 anos, eles se separaram há 4 meses, estão separados, e ele não aceitou a separação, levou ela a um shopping dentro do carro, e tentaram conversar e acertar a vida, e ela não quer mais voltar com ele por causa dele, ele fez alguma coisa que não foi bem feita, não foi agradável. E aí, na conversa, ele matou ela e se matou dentro do carro, médico. Então, sabe que o apresentador disse? Jesus está voltando. O mundo está de ponta cabeça. Jesus está voltando, e é verdade.
Nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo que as pessoas... Isso não é só... Estou falando de Brasil agora. Irmãos, no Brasil tem 225 milhões, 220 milhões de habitantes. 30% dele hoje é evangélico. E 30% de evangelho de 220 milhões dá 66 milhões de pessoas. Olha o tanto de gente crente e que professa a fé que nós temos, mas o mundo tem 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Agora imagina o caos. 7 bi são 14 bipernas. Então Deus tem que administrar 14 mil pés. Se você tem neto na sua casa, tem filho pequeno, administrar 2 pezinhos já não é fácil. Porque eles correm para tudo quanto é lado. Agora imagina administrar 14 bilhões de pés que circulam para cima e para baixo em todo o tempo, em toda hora. Também não é fácil. Mas Deus é poderoso para fazer isso. Agora fica muito mais fácil se eu tiver atitude. E Israel vivia uma vida pecaminosa, vivia uma vida errante, vivia uma vida fora do padrão. E aí eles estão reclamando. E Isaías escreve assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido. Vejam, seus ouvidos não estão surdos. Mas tem alguma coisa que está precisando ser consertada em vocês, em mim, em nós, para que a gente possa receber o milagre. E está aqui, ó. Mas os seus pecados, as suas maldades, separam nós do Senhor. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá. Foi feito um muro. Foi feito um muro que está separando, e o que é? É as nossas maldades. Então, irmãos, já escreveu o salmista, se tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque é do teu coração que as saídas da vida. O coração não é o órgão, mas é as emoções, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ideias, nosso espírito, nosso desejo. Guarda isso. Guarda isso. O coração é a vida, né, doutor? O senhor é cardiologista, não é? É a vida. É o órgão principal do ser humano. Você pode viver sem um olho, você pode viver sem uma mão, você pode viver sem um rim, mas sem o coração ninguém vive. Porque o coração, ele movimenta todo o teu corpo. Ele coloca o corpo para funcionar. Que Deus nos dê um coração físico, curado, abençoado, sem lesão. Como é gostoso quando você vai no médico. Eu fui esses dias no cardiologista, ele olhou para mim, fez o exame lá. Ele falou assim: agora eu vou fazer os outros exames, mas o primeiro que faz é eletro, né? O primeiro que faz, o seu coração não teve lesão nos últimos dias, ou no tempo aí. Eu saí de lá tão feliz, irmão, porque quantas pessoas estão, além do coração emocional machucado, está com o seu coração físico doente. O doente, os médicos cuidam. O espiritual, Deus cuida. O doente, o médico cuida com a sua ajuda, com a minha ajuda, com exercício, boa alimentação, cuidado. Olha eu falando disso, irmão. Mas chegou a minha hora, é agora ou nunca, filho. Eu não vou morrer daquilo que eu não preciso. Eu profetizo na sua vida, não morra daquilo que você não precisa. Mas o coração emocional também, eu que tenho que cuidar. Se tem alguma coisa aí que é pecado, que desagrada a Deus, a gente já falou semana passada muito sobre isso, mas é o assunto da fila. Eu preciso permanecer na fila, mas bem. Tá? Olha para você, olha para mim, cada um olha para dentro de você e se conserta. Davi consertou a sua vida. Ele disse assim: quando eu me calei, até os meus ossos quebraram. Até os meus ossos quebraram. Nós temos que levantar a nossa cabeça e consertar a nossa vida e liberar perdão para os outros e pedir perdão por nós. 2, Hebreus 10, 35. Como ficar nessa fila
Como permanecer nessa fila sem desanimar, quando eu sou o protagonista da história, da situação? Como? Olha só o que diz Hebreus 10:35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Segura aí. Não abra mão da confiança. Nós confiamos, não abra mão. A confiança, a fé, é o Dorfo que está ali, Dorfo? A fé é o nosso sentimento de conquista. A fé é aquilo que agrada a Deus na nossa vida. Não abra mão da sua confiança de hipótese alguma. Porque fulano falou que a Bíblia é atualizada. É problema dele que falou. Eu confio na Bíblia. Eu acredito no poder da palavra. Eu sei que a palavra é verdadeira. Eu sei que assim, sim, não, não. O que passa disso é procedência. Porque outra, não importa. Porque a pessoa ali se afastou. É problema dele. Ele vai cuidar da vida dele. Eu vou cuidar da minha. E depois eu vou cuidar dos outros. Irmãos, tem gente querendo cuidar da vida dos outros e nem na dele ele cuida. Quando você vai num avião, e você vai sentar no avião, a mocinha além fala a mesma coisa todas as vezes, não importa se você já voou 1 milhão de vezes. Ela vai falando assim: máscaras pressurizadoras cairão do compartimento em algum momento de situação do avião. Primeiro, coloque a sua e depois coloque nos outros. Não é assim? Porque se você pegar e for tentar salvar o teu filho primeiro, for tentar salvar Vandão, acertei. Pelo amor de Deus, acertei teu nome. Vandão, se você for tentar salvar a sua esposa, Patrícia, primeiro, antes de salvar você, diz que a despressurização é tão violenta que você perde o sentido. Aí você não salva nem você nem ela. Então primeiro é você, depois é os outros. Então a gente tem que cuidar da nossa vida. Não perca você a confiança em Deus, irmãos. Não perca, porque ela será ricamente recompensada. Oh, que coisa poderosa isso. Quando eu confio em Deus, quando eu agrado a Deus com a minha confiança, Ele vem ao meu auxílio e Ele me abençoa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a sua mão direita e fala assim: meu Deus, quando eu confiar no Senhor, eu vou te agradar. E o Senhor vai me beneficiar. Não abandone a sua confiança, nem de jeito nenhum. Olha só, vou repetir a frase do Thomas Edison. Ele diz assim, muitos fracassos da vida acontecem quando pessoas percebem o quão perto estavam quando desistiram. Ele colocou, minha equipe é boa, olha lá, volta lá, põe para o povo ver. Irmão, estava do lado de receber, desistiu. Não importa qual a força que você começa, o que importa é que você vai terminar. Vou contar um fato para você. Um dia lá, eu estava fazendo uma casa e precisou aterrar a casa. E chegou lá 5 caminhões de terra. E eu não quis pagar. Falei, eu mesmo faço isso aqui, jogar essa terra para dentro do buraco. Qualquer um joga. Então, peguei a carriola. Qualquer um joga que está acostumado, né? Peguei a carriola e o Carlinhos, pedreiro, Carlinhos, meu grande amigo lá de Peúna, pedreiro, estava lá assentando os tijolos. Falei assim, Carlinhos, não precisa de seu servente, não. Pode deixar que eu vou jogar. Pastor, não é tão simples assim. Eu falei, não pode deixar. Irmão, você vê os outros fazendo, não é fácil? Não é, Dani? Quando você vê os outros fazendo, não parece que é simples? É simples. Aí, é a mesma coisa do doutor aqui. Tem mecânico aqui, tem doutor. Disse que um mecânico, o doutor levou um carro no mecânico, o mecânico cobrou um valor, o doutor falou assim para ele, mas está caro. Aí o mecânico falou para ele assim, doutor, o senhor é cardiologista, o senhor cobra uma fortuna numa operação? Ele falou assim, mas eu faço a operação com o motor ligado, né? Dá risada, Jesus, não entendeu a piada?
Não quebra o pregador desse jeito, não. Já acho que fiquei vermelho, não fiquei? Aí contar piada fora de hora. Olha bem para mim. Aí o Carlinhos Loyola, o Carlinhos Pedreiro, e eu lá, começando assim, ele falou assim, mas eu comecei com uma força, irmão, uma força. Pegava aquela... Parecia aquele rapaz lá. Volta lá. Parecia aquele rapaz lá. Uma força. Eu ia ganhar o mundo ali. Levei uma carriola, levei duas. O Carlinhos Marcelo chegou até mim e falou assim, pastor, Walter, pastor, desse jeito o senhor não consegue 5. Tem que ser mais cadenciado, é assim. Ó. Falei, Carlinhos, aí ele desafiou, né? Consegui 4. Irmão, não dá. Aí eu achava que naquela lentidão que ele estava levando as carriolas, resolvi pagar. Ele ia demorar 3 dias. Quando eu cheguei à tarde lá, os 5 caminhões de terra, já estava tudo dentro do buraco já. Sequência. Dosar força. Às vezes vai com muita sede no pote, vai menos. Pisa no terreno mais firme. Está firme, vai no outro. Senão vai acontecer com você isso aqui, ó. Perto da conquista, vai desistir. E o sonho, e o seu pesadelo, pode ser o sonho de muita gente. Irmãos, cada um que tem o seu sonho, mas o meu sonho e o seu não serão pesadelos. Você pode dar glória a Deus por isso? Então não desista. 3 para mim terminar. João 20, 29. 20 e 29 de João é muito poderoso. Quando ele escreve assim, então Jesus disse, porque me viu, você creu? Felizes quem não me viram e creram. Bem-aventurado quem não viu e acreditou. Olha só, agora vamos fazer o transporte lá para Coríntios de novo. 2 Coríntios 4, verso 8. Verso 8 e verso 9. Quando Paulo está escrevendo nessa mesma carta para a gente, ele fala assim, ó, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Olha o 8. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Agora você pega o versículo 18, que Paulo está terminando esse comentário com aquela igreja. E Paulo fala assim, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois que o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não olhe só para a circunstância, mesmo que você é o protagonista. Olha para a mão poderosa que está sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe por quê, irmãos? Verso 7, Rafa, e aquele parte do ser ou fazer. E eu termino. Verso 7. Porque não é feio pedir socorro a Deus. Porque o vaso é de barro. O vaso, ele é de barro. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim, temos, porém, o tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. É que às vezes a gente gosta que o vaso seja valorizado. O vaso é de barro, irmãos. O amanhã não te pertence. O que é hoje, amanhã pode não ser. Isa e o Júlio. O que é hoje pode não ser amanhã. Isso não é verdade. O que você hoje é uma coisa, amanhã é outra. O amanhã é de Deus na nossa vida. Então valoriza o poder que está dentro do vaso. Há um poder dentro do vaso. O vaso é de barro, Rose, mas o poder é poderoso, extraordinário. Quem recebe essa bênção para a sua vida?
E começa a mudar a cultura, irmãos. Nós temos que mudar culturas nossas. Nós temos a cultura do fazer, mas nós temos que transformar a cultura no ser. Ó, desenvolva a cultura do ser, não somente do fazer. Fazer é obrigação. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho. Agora vai chegar Natal. Eu tenho que almoçar na casa da minha sogra. Não, eu vou almoçar na casa da minha sogra. Eu vou sentar com ela. Eu vou dar risada com ela. Ah, eu tenho que ir à igreja. Não, eu vou à igreja. Você pode se colocar em pé para a gente terminar? Olha lá, ó. Fazer. Aí eu tenho que orar todos os dias. Não. Seja uma pessoa de oração. É diferente, a banda pode tomar o lugar. Seja uma pessoa de oração. Ore todos os dias. É diferente. É diferente. Ó, dê uma oferta. Aí eu tenho que dar uma oferta. Não. Seja um ofertante. Isso é uma prática da minha vida. Outra coisa. Eu vou ser um ganhador de almas. Eu tenho que ganhar alma. O pastor quer ganhar alma. Não. Seja um ganhador de almas. Isso é automático na nossa vida. Como a palavra da moda, assintomático, ou seja, é natural. Faz parte do nosso cotidiano. Vamos honrar. Seja uma pessoa de honra. Irmãos, quando você é uma pessoa de honra, você honra pessoas. Você honra a pessoa. Você honra a pessoa com alegria, com gratidão, com facilidade. Você não precisa ser uma pessoa, fazer a honra. Você faz naturalmente. Eu frequento a igreja. Não, irmãos. Se alguém perguntar para você, onde você vai? Eu frequento a Quadrangular Sede. Não, eu não frequento a sede. Eu pertenço à sede. Entendeu? Porque frequentar, você pode frequentar, amanhã você não está frequentando de novo. Não, começa a fazer parte. Muda o linguajar. Que igreja você vai? Não, eu pertenço à sede. Eu sou da sede. Eu frequento a Quadrangular. Não, eu sou quadrangular. Eu aceitei Jesus no Evangelho Quadrangular. Eu estou na igreja Quadrangular. Ela é minha igreja. Seja bem-vindo a EQ. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Irmãos, nunca fala mais na sua vida, esta igreja, esta banda, este diaconato, esta comunicação, esta recepção, estes professores de criança, este pastor, não. Começa a falar, aí Ivan, isso aí, nosso diaconato, nossa igreja, minha igreja, meu pastor, minha pastora, nossa comunicação, nosso louvor. Sabe por quê? Quando você coloca o nosso em vez de esta, você se inclui. Quando você fala esta, você se exclui. É aquela famosa frase: eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Você sabe como a gente funciona. Nós ganhamos, nós empatamos, nós passamos vergonha junto. Só que a gente decidiu não passar vergonha. Então a gente trabalha para não passar vergonha. Você pode dar um glória a Deus por isso? Dá para continuar na fila? Dá para não sair dessa fila? Essa fila, irmãos, às vezes a gente tem dissabores. E eu termino com a Arca de Noé. Na Arca de Noé não tinha para onde as pessoas que estavam dentro da arca saírem. Mas dentro da arca, quem tem gato e cachorro em casa aqui? Sua casa cheira gato e cachorro de vez em quando? Seus gatos e cachorro. Quem mora em apartamento e tem gato e cachorro? É fácil ensinar ele fazendo no lugar certo? Quem já tentou pegar pelo focinho assim com muito amor e lá falou assim, ó, não é aqui, é aqui. Aí ela dá aquela olhadinha para você, você fala assim, conquistou. Se um cachorro e um gato dá tanta dificuldade numa casa, imagina dentro da arca, irmãos, um elefante, Bira. Tinha ou não tinha elefante na arca?
leão, leopardo, onça, girafa. Girafa. Já pensou que a mulher de Noé, as 3 filhas de Noé, que ficava com a limpeza da arca, se elas falassem assim, vamos embora, eu vou embora dessa casa, a hora que ela abrisse só tinha corpo passando de gente morta. O cheiro fora da arca era superior ao cheiro dentro. Então limpa a tua arca, cuida das suas coisas, continua na fila, não desista.